1º de abril, de Salim Miguel, para o vestibular da UFSC. A intenção deste vídeo é facilitar a leitura. Nada substitui a leitura do livro, certo? Então eu vou te dar chaves de leitura, vou te ajudar a entender alguns aspectos do livro, para que quando você começar a fazer tua leitura, quando você começar a fazer realmente a análise do livro, você tenha ali elementos para poder compreender um pouco melhor esse texto, que tem algumas particularidades de forma, de narrativa, mas que trata de uma história muito difícil da nossa história brasileira e, ao mesmo tempo, tem toda uma poesia que é característica do Salim Miguel. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos e, ao final do vídeo, se tiver algum comentário, se tiver alguma outra informação que eu deixei passar, por favor, coloque aqui nos comentários. Afinal, nós estamos criando uma comunidade de leitores e essa comunidade ela só acontece se você que está aí assistindo ao vídeo comente com a gente o que você está achando da leitura, quais são as suas dúvidas, como é que a gente pode ampliar o entendimento desta obra. Antes de mais nada, a gente precisa entender quem é Salim Miguel. Salim Miguel é libanês, nasce em 1924 e logo na primeira infância, ali com 3 anos de idade, ele chega ao Brasil com seus pais e com seus irmãos. Ele vai ter uma rápida passagem pelo Rio de Janeiro e logo eles vão criar raízes, vão fixar sua vida em Santa Catarina, mais especificamente em Biguaçu e em Florianópolis, que ele sempre chamava de Desterro, de Vila do Desterro. Salim Miguel e a sua esposa, Eglê Malheiros, eles foram muito importantes na cena cultural tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. Então eles não foram apenas escritores de ficção que ficaram à margem. O Salim ele foi escritor, crítico de arte, jornalista, diretor, tanto da editora da UFSC quanto da Fundação Franklin Cascais. Entre os anos de 1947 e 1957, ele e a esposa fizeram parte do Grupo Sul, que era um grupo dedicado a fomentar a cultura aqui em Santa Catarina. Eles, inclusive, fizeram um belíssimo filme em que usam todo o cenário de Florianópolis para contar 2 narrativas que se encontram em um determinado ponto. E esse ponto é muito especial, é muito particular, que é a queda de um automóvel da ponte Hercílio Luz lá no meio do oceano. Então vejam, Salim Miguel ele sempre foi uma figura muito ativa nas artes, seja criando, seja fazendo crítica, seja divulgando, seja fomentando. Nós perdemos o Salim Miguel em 2016 e de lá para cá a família, os filhos em especial, tem feito um esforço contínuo para recuperar as primeiras obras do pai. E a editora da UFSC, então, faz essa parceria com a família e estão nesse processo de reedição das suas obras, especialmente as primeiras obras. O que o vestibular da UFSC, então, agora está fazendo é colocar esse livro para que mais pessoas possam fazer a leitura, possam conhecer quem foi Salim Miguel e qual a sua importância neste cenário. Seja essa importância por contar uma história tão relevante como é a história da ditadura militar no Brasil, quanto a poética de Salim Miguel, a ficção de Salim Miguel, como ele se expressa através das suas palavras de um assunto tão cruel, tão duro, tão difícil, que foram os dias em que ele passou encarcerado, mas ele faz isso com muita poética, com muita beleza. A base da escrita do Salim Miguel é memória, é velhice, é a morte, é o passar do tempo e é toda essa imaginação que perpassa esses temas. Então, quando a gente vai ler 1º de abril, não é apenas um relato sobre os dias de prisão, é mais do que isso. Todo um aspecto de linguagem envolvido aqui na escrita. Como, por exemplo, já na entrada, no primeiro capítulo, em que ele vai narrar aqui o momento em que ele vai ser preso, ele vai usar a palavra perplexidade. E ele vai apresentar essa palavra de várias maneiras.
em caixa alta, separada em sílabas, cada uma das letras dessa palavra em caixa alta, separadas por hífen, porque ele quer realmente reforçar aqui o sentimento que a população estava vivendo em 1964, em especial em 1º de abril de 1964, quando o golpe se instala no Brasil. 1º de abril não foi escrito imediatamente após a sua prisão. Ele leva um tempo para maturar essa história. Ele vai narrar essa prisão completamente arbitrária que ele sofre, mas ele vai narrar muitos anos depois. Esse livro vai vir à luz em 1994 e ele vai inclusive dizer em algumas entrevistas que ele tinha medo de contar a história. No entanto, essa história ela estava sempre ali latente, sempre querendo vir à tona. E ele se inspira em Graciliano Ramos, que escreve as Memórias do Cárcere. E se a gente fizer o comparativo aqui entre os dois textos, o Graciliano ele diz que narrar em primeira pessoa, nesse pronomezinho eu, não é o mais adequado. E o Salim Miguel, então, vai também se servir disso. O texto ele é narrado em segunda pessoa. É um conceito, em alguma medida, um pouco equivocado, porque não se narra em segunda pessoa. O que há aqui é um narrador que dialoga com a primeira pessoa. Então ele cria este narrador que vai contando para o personagem, para o preso, o Salim preso, como é que ele está se portando. Então é um narrador no tempo presente. Vou dar um exemplo aqui para você, para a gente pegar de cara a entrada do primeiro capítulo, no qual ele conta sobre a prisão. E aqui você vai perceber quem é esse narrador. A partir do momento que você capturar essa informação de quem é o narrador, toda a leitura vai se sair muito melhor, vai ser muito mais fluida. Presta atenção nisso. Perplexidade. Solitária, a palavra ocupa quase todo o espaço da lauda. Se estilhaça, baila diante dos teus olhos. Batucas, mas na antiquada máquina de escrever, o som cavo reboa. Repetes e repetes em caixa alta, perplexidade. Em caixa alta e baixa, perplexidade. Em caixa baixa, perplexidade. Sílaba por sílaba, perplexidade. Letra por letra, P-E-R-P-L-E-X-I-D-A-D-E. Paras. Corres os olhos na horizontal, na vertical. Sílabas e letras se embaralham, te confundem. Indefeso, suspira, respira fundo, te mexes, remexes. Então veja, tem esse narrador que está dizendo no presente como o personagem principal, o Salim, deve se comportar. Então aqui a gente vai ter um jogo no qual nós, leitores, precisamos estar envolvidos. A gente tem que estar atento a essa situação. A partir do momento que você compreende quem é este narrador, com certeza o texto vai fluir. O foco, então, do texto, ele é subvertido. A gente vai ter esse autor, narrador, personagem. Por que o Salim Miguel vai utilizar essa subversão? Porque ele quer se distanciar. Então ele vai olhar para ele lá de 1994, ele olha para esse Salim preso em 1964. Sabendo disso, fica mais fácil para a gente compreender a obra. E aí a gente vai vivenciar, e aqui é um aspecto muito importante, a gente vai vivenciar no tempo presente todo esse percurso do Salim Miguel preso. Como é que aconteceram os 48 dias, quase 50 dias de prisão. Então vamos lá pensar no resumo dessa obra e quais são os temas centrais. O que nós vamos ter aqui é um personagem real. Salim Miguel já era um produtor cultural, havia algum tempo que ele teve uma editora e também uma livraria. Essa livraria inclusive chamava-se Anita Garibaldi, mas ele até já tinha passado essa livraria adiante e ele conta isso aqui no livro. Ele fala disso, que ele acabava comprando mais livros do que ele vendia e ele comprava os livros a partir do seu gosto. Então ele estava ali vivenciando a vida cultural de Florianópolis. Ele conhecia muita gente ali em Florianópolis. No dia que ele é preso, no momento em que ele foi preso, ele fazia parte do governo.
Então ele trabalhava para o governo do estado como jornalista na Agência Nacional. Tanto que o primeiro momento aqui do livro é justamente ele contando que ele está escrevendo a notícia do golpe, a notícia desse movimento que aconteceu para a retomada e reorganização do Brasil. Ele está escrevendo e ele está com dificuldade de escrever, porque a veia poética dele, a veia ficcional dele, artística, está muito forte ali. Ele está querendo dar a opinião dele, mas ele não pode, porque ele é um funcionário do governo, um funcionário do Estado. Ele está, então, a caminho dos Correios para mandar esse texto para o Rio de Janeiro para ser publicado, e ele para então num lugar chamado Ponto Chique. Ponto Chique é um daqueles cafés em que os homens se encontravam para falar de política, para falar da vida em geral, mas é um ponto ainda que a gente encontra lá em Florianópolis, e estão lá as figuras da cidade. Pois bem, ele para nesse lugar para tomar um café, encontra ali algumas pessoas e imediatamente aparece uma ambulância, alguns carros da polícia e prendem. Detalhe, a palavra prisão, preso, ela é evitada. Então aqueles que o prendem dizem, você não está sendo preso, você está sendo detido para averiguações. E ele retruca, ele não vai aceitar assim de pronto. Em alguns momentos até essa coragem a gente fica um pouco preocupado, porque sabemos que ele está sendo levado para um quartel militar, não há um mandado de prisão, ele não tem nenhuma acusação contra ele. Como assim ele vai ser detido para averiguações? Averiguar o quê? Mas não tem muito jeito. Ele reclama que dentro da ambulância ele não vai, ele não está doente. Ele então é levado de táxi, ele paga, inclusive, isso é algo bem vexatório. Os militares ali, a polícia militar, que é quem a conduz, acha aquilo muito vexatório. Vejam só, ele vai pagar o táxi que vai levar para o quartel militar, mas é isso que vai acabar acontecendo. A partir do momento que ele entra, então, no quartel, ali a vida dele muda completamente. A esposa é avisada, a esposa com seus filhos pequenos é avisada sobre a prisão. Espera-se que alguns amigos então a acolham, e isso a gente vai ver ao longo da narrativa também, que algumas pessoas que ele tinha como muito próximas acabam se afastando, enquanto outras pessoas que nem eram tão próximas acabam se colocando à disposição da sua esposa. Em algum momento ela vai ficar recolhida em prisão domiciliar pelo fato de ter crianças, de ter menores de idade, mas é recolhida mesmo, ela não pode sair de casa, sempre vai ter ali alguém à vigia dela. E esse ser detido para averiguações acaba se prolongando. O texto, então, vai versar sobre como foi essa experiência dele dentro da prisão, quais foram as pessoas que ele encontrou na prisão. Algumas dessas pessoas, inclusive, são figuras públicas e notórias aqui do estado de Santa Catarina, e a gente vai conhecendo como é estar em um espaço prisional, sem saber o motivo dessa prisão, uma prisão absolutamente arbitrária e uma prisão apenas por ideias, por ele ter ideias diferentes daquelas que estão sendo postas pelo governo. Ao longo, então, desse tempo em que ele fica preso, há algumas cenas que nos remetem a verdadeiras torturas. Não torturas no sentido físico de pau de arara, por exemplo, como a gente está acostumado a ver, eletrochoques e coisas desse tipo. Mas são torturas no campo do psicológico. Então, por exemplo, em alguns momentos, no meio da noite, ele é retirado do quartel, colocam ele dentro de algum automóvel, vendam. Em alguns ele até consegue visualizar, em algumas dessas saídas ele até consegue visualizar, e eles ficam circulando pela cidade, atravessam a ponte. Naquela época havia só a ponte Hercílio Luz, então ele consegue perceber que ele está atravessando para o continente, passeia pela cidade dele, que é a cidade de Biguaçu, onde ele havia crescido, então ele conhece todo mundo naquela região, ele conhece as ruas, e os dois policiais, militares, enfim, as duas figuras que estão ali com ele no carro, vão verbalizando, mas se eu for entregá-lo para tal pessoa, e aí vão falando o nome de comandantes, vão falando o nome de capitães, e ele vai estremecendo. É uma tortura psicológica, é uma forma de causar medo, e isso vai fazer com que ele talvez pudesse delatar, entregar grupos revolucionários. Você pode me perguntar assim, mas Cris,
Ninguém é preso do nada, né? Haveria de ter alguma indicação, alguém deveria ter denunciado algo e por isso ele fora preso. Há um capítulo que vai contar isso muito bem. É um capítulo que chama Mário e o Figueirão. E esse Mário é uma figura muito caricata da cidade, é um bonachão, é alguém que é muito debochado. E ele, então, que frequenta ali os mesmos espaços que o Salim e todos os seus amigos, ele propõe em algum momento, num momento desses de encontro noturno, em que os homens estão ali a beber, a jogar, a conversar sobre tudo e mais um pouco, ele então propõe que se faça uma lista. Depois que os comunistas tomarem o poder, quem serão os primeiros a serem enforcados? Mas era uma brincadeira. E eles começam a preparar essa lista. E o Figueirão é justamente a figueira da Praça Central de Florianópolis. Então a ideia era que os comunistas tomassem conta e quem tivesse na lista ali ia ser enforcado na figueira. Mas era uma brincadeira. Tanto era uma brincadeira que o próprio Salim entrava e saía dessa lista várias e diversas vezes. Ele conta isso aqui. Que se algum desses rapazes faltasse às reuniões, entrava para a lista. Mas se pagasse ali alguma rodada num bar, pronto, saía da lista. Só que a brincadeira passou adiante. Então, em tese, esta lista seria o motivo de algumas das prisões. No entanto, nós sabemos que, às vezes, naquele tempo, bastava você ter um desafeto para simplesmente ser preso, para simplesmente ser denunciado e aí, aquele ali me fez mal. Dependendo do amigo daquele outro, do conhecido, preciso de um favor, alguém está me devendo um dinheiro, alguém olhou para minha mulher, alguém destratou meu filho, pronto. Qualquer situação era motivo para ser denunciado e, portanto, ser preso. Era o que a gente chama de caça às bruxas. Outro episódio marcante é quando Salim Miguel descobre que a livraria havia sido incendiada. E ali, meus queridos, é uma cena brutal. Essa cena ela é descrita em alguns momentos, mas a cena central que descreve essa queima da livraria, ela é emblemática porque ela mostra a ignorância de quem estava no comando. A ignorância de quem entra numa biblioteca, em uma livraria, e só por ver livros de capa vermelha, acredita que aquele livro é subversivo. Então imaginem vocês que o vermelho e o negro de Stendhal fora queimado por ser subversivo. Então eles iam olhando os títulos dos livros, eles iam olhando os títulos dos livros e iam selecionando a esmo, esse aqui deve ser, e foram queimando. Essa cena efetivamente aconteceu, os livros foram levados para a praça pública e foram queimados como uma forma de pressão. Olha só, se vocês não se comportarem, será esse o fim. Carregaram os livros, fizeram uma grande fogueira, as pessoas não sabiam muito bem como reagir, como é que você vai reagir quando o Estado, que deveria ser o responsável pela segurança, é aquele que vai causar o caos. Então, essa cena da fogueira, ela é apresentada algumas vezes, até o momento em que efetivamente o Salim descobre o que aconteceu, contam a ele. Alguém que é preso e vem de fora, e esse é outro momento também, toda vez que chega alguém de fora é sempre o momento de trazer as novidades, de contar o que estava acontecendo. Quando essa pessoa chega e diz a ele o que aconteceu, é um dos momentos mais impactantes. Afinal de contas, ele era um homem dos livros, ele era um homem da educação, que acreditava na educação como transformador da sociedade. Há uma mudança quanto à linguagem no capítulo do interrogatório. Este é o único capítulo em que nós vamos ter uma relação dialógica. Então, todo o interrogatório pelo qual o Salim Miguel vai passar está descrito aqui. É um capítulo que começa, inclusive, desta forma, assim, ó. Queres reconstruir o diálogo a partir das indicações que logo depois gravaste. Recuas no tempo. A irritante espera, imaginando a mesma cena, a repetição da mesma farsa. Depois de uma interminável demora, te devolvem ao quartel dizendo: o senhor secretário não pode ouvi-lo hoje, fica para outro dia. Agora a porta se abre, ouves uma voz. Entre, o senhor secretário logo virá, faz questão de ouvi-lo
pessoalmente. Aquela cena de tirar o prisioneiro, colocar num carro e fazer essas voltas pela cidade, fazendo essa tortura psicológica, chega no ápice no momento em que há efetivamente o interrogatório. Então ele está sempre à espera desse interrogatório que nunca vem. Ele não sabe por que ele está preso, ele só sabe que ele está detido para averiguações. Atenção sempre a esse vocabulário. É um vocabulário que tenta atenuar, amenizar, são os eufemismos, para atenuar a situação de desgaste e de arbitrariedade que está se passando ali. Mas aí quando chegamos ao interrogatório, as máscaras caem. E, inclusive, ele é muito corajoso aqui no interrogatório, porque há uma dialógica entre eles em que o secretário vai tentar, com jogo de palavras, retirar alguma informação do Salim Miguel. O problema é que não há informação alguma para ser retirada. Então, ele vai fazer perguntas do tipo: você assinou um documento numa reunião que aconteceu em Porto Alegre, uma reunião de escritores intelectuais de Porto Alegre? E ele responde: se o senhor está vendo a minha assinatura ali, então foi porque eu assinei. Ah, mas o que diz o documento? Se o documento está em suas mãos, é só o senhor ler o documento. Então, o interrogatório ele vai caminhando neste sentido. No secretário tentando colher alguma informação, porém não há informação nenhuma a ser colhida. E o Salim Miguel, então, vai mantendo esse diálogo. Claro, ele está aterrorizado, ele está com medo, é evidente isso, nos trechos em que o narrador se expõe, mas é importante aqui é que ele se mantém resistente, ele não cede, ele não tem nada a dizer além daquilo que é: eu quero uma sociedade mais justa, eu quero uma sociedade que tenha direito à liberdade de expressão, à educação, à saúde de qualidade. A prisão do Salim Miguel vai se estender até 20 de maio de 1954, então ele fica detido 48 dias. Dizia-se que quem estivesse preso a partir de 50 dias passava a ter uma prisão preventiva ao invés de só uma prisão temporária, então ele já estava ali contando os dias para que isso acontecesse, mas no dia em que isso acontece, quando ele é colocado em liberdade, ele não sabe nem muito bem como agir. É uma liberdade que ele não sabe mais como vai ser a vida dele. Já há algumas antecipações no texto, ele já contou pra gente que, por exemplo, a partir do momento em que ele é solto, ele vai morar no Rio de Janeiro com a esposa e os filhos, ele vai ter toda uma transformação de vida por conta dessa prisão. Ele já vai ter falado pra gente ao longo do texto desses amigos que ele acreditava que eram amigos e que não foram tão parceiros assim, alguns até que o denunciaram, ele vai descobrir. Então, nesse quesito de antecipação textual, ao longo de toda a narrativa a gente vai tendo esses movimentos. Porém, os dois últimos capítulos, os capítulos que tratam da liberdade, da cena da liberdade, são muito emocionantes porque ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo homem, a família dele não é mais a mesma, ninguém mais vai ser o mesmo depois de todo aquele tempo preso, passando por toda essa humilhação, sem ter um julgamento, sem entender o que estavam ali. No último capítulo, em que ele vai falar sobre efetivamente a liberdade, ele usa uma interrogação, porque não vai ser mais a mesma liberdade, é uma liberdade vigiada. Tudo que ele fizer a partir daquele momento, tanto ele quanto a esposa, está sendo vigiado. A intenção de mudar-se para o Rio de Janeiro é justamente para tentar tirá-lo do foco aqui dos que o conheciam. Ele era amigo de Jorge Lacerda, que tinha sido governador aqui em Santa Catarina. Então ele conhecia muita gente. O ideal, então, é que ele fosse para o Rio de Janeiro, para lá, então, tentar se afastar. Só que ele não vai se afastar, porque ele é um homem das letras, ele é um homem da imprensa. E ele diz, inclusive, que essa ida para o Rio de Janeiro foi muito boa para a vida intelectual e pessoal dele, e também das crianças. Ali ele vai conhecer mais pessoas, ali ele vai conhecer a complexidade humana, ele vai ter outras vivências, ele vai ter uma amplitude
de conhecimento, tanto ele quanto a esposa, quanto os filhos. É muito difícil, afinal de contas, é um casal do interior de Santa Catarina, manezinhos, né? Ele se intitula, mesmo sendo estrangeiro, sendo libanês, ele se intitulava manezinho. Como esse casal com crianças tão pequenas vai viver numa cidade sem emprego, dependendo da ajuda de algumas pessoas, inclusive aqui ele vai falar do Adonias Filho, que foi quem realmente o ajudou nesse momento, mas ele sempre teve vontade de voltar para Santa Catarina, que foi o que ele acabou fazendo, né? Ele volta para Santa Catarina, continua sua vida aqui, mas ir para o Rio de Janeiro tem um lado positivo. E efetivamente, ao final do livro, ele vai dizer pra gente o seguinte, que os anos entre 1964 e 1968 foram muito duros, mas nada comparado ao que ainda estaria por vir depois do AI-5. Então, gostou desse conteúdo? Quer saber mais sobre esse livro? Pois na semana do dia 21 ao dia 25 de julho, nós vamos fazer uma série de lives lendo cada um dos capítulos e esmiuçando cada detalhe desta obra tão importante para o vestibular da UFSC. Quer saber mais? Então se inscreve aqui no link da descrição e garanta a sua vaga. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal para continuar recebendo os conteúdos que nós estamos fazendo aqui com muito carinho para vocês. Tchau!